Sai! Sai, Zica! Sai, Nhaca! Sai! Sai, Zica! Pô, voltamos a vencer, cara. Enfim, antes de começar o vídeo, eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama. Vamos começar aqui o nosso pós-jogo de Vasco 1, Caracas 0 pela Copa Sul-Americana. O Vasco volta a vencer aí depois de 9 jogos. Sai, Zica! Ó, tava difícil, cara. Tava difícil e parecia que hoje ia ser mais um jogo daqueles de que o Vasco não ia conseguir sair com a vitória, né? Enfim, antes de começar também a falar do jogo e tal, vamos aqui fazer o nosso brinde, né? Que quando o Vasco vence é tradicional a gente brindar aqui. Vitória do Vasco, ó. Que é pra comemorar, né? Quarta-feira, eu sei que amanhã muita gente trabalha, quinta-feira, então ó, não pode exagerar na bebida, não. Mais um golinho pra comemorar a vitória do Vasco é importante, né? Vamos lá. Já deixa o seu like aí, se inscreva no canal se for a sua primeira vez. Vitória do Vasco hoje, eu acho que o primeiro ponto, hoje era um jogo que o Vasco precisava ganhar. O Vasco tinha que ganhar esse jogo, não importava a forma como fosse acontecer. Se fosse jogando bem, se fosse jogando mal, o Vasco precisava ganhar esse jogo. O Vasco precisava de uma vitória para recuperar a confiança, para começar a recuperar a confiança, né? Porque 9 jogos sem vitória, isso aí machuca bastante o torcedor, machuca bastante também, evidente, os jogadores, né? Acabam perdendo a confiança neles mesmos. Então, o Vasco hoje precisava muito de uma vitória. Óbvio que a gente enfrentando o Caracas, que é um time da Venezuela, que é um mercado assim que enfim, um pouco fraco, né? O mercado mais fraco aqui no futebol sul-americano. Óbvio que o torcedor do Vasco queria uma vitória maiúscula, o Vasco hoje já sai praticamente classificado ali com 2-3-0, mas acho que a gente pode ver algumas evoluções nesse time do Vasco com o Ricardo Sapinto. Falando do jogo em si, o primeiro tempo achei muito fraco. Apesar do Vasco ter dominado em questão de posse de bola, o Vasco não levou nenhum susto no primeiro tempo, mas eu acho que faltou ali no primeiro tempo aquela vontade de vencer, aquele ímpeto de ir pra cima e tentar fazer o gol, tentar resolver, se impor, né? Tipo, ó, a gente tá em São Januário, o Vasco é o time mais forte, a gente vai se impor aqui, vai ganhar dos caras, vai matar esse jogo aqui agora. Então acho que no primeiro tempo faltou isso, achei o primeiro tempo muito ruim. Não teve praticamente chute a gol no primeiro tempo, né? Teve a chance do Ribamar de cabeça, que ele cabeceou para fora, e teve uma cabeçada do Thales fraquinha, que o goleiro do Caracas defendeu. Então foi um primeiro tempo muito ruim. Fiquei assim, decepcionado não com o estilo de jogo do Vasco no primeiro tempo, mas com a falta de ímpeto ali no primeiro tempo. Acho que o Vasco deveria ter pressionado um pouco mais, tentado um pouco mais. No segundo tempo o Vasco voltou com uma postura diferente, né? Ali já no início deu para ver que talvez o Ricardo Sapinto ali no vestiário tenha dado uma cobrada mais enérgica na rapaziada, né? O Vasco voltou mais ligado pro segundo tempo. E aí conseguiu o pênalti, né? Uma jogada ali do Henrique. Teve um pênalti não marcado para o Vasco no primeiro tempo, se eu não me engano, em cima do Carlinhos, que o juiz não deu. E aí no segundo tempo ele deu o pênalti em cima do Henrique ali, meio duvidoso, mas acho que foi pênalti sim. O cara chutou o pé do Henrique. E aí, pênalti marcado. Ali parecia, pô, o Vasco abre 1-0, fura essa retranca aí do Caracas. O Caracas vai ter que se soltar um pouquinho mais para o jogo, e aí a tendência é o Vasco fazer 2-3, enfim, e ter uma vitória tranquila, porque o Vasco voltou muito bem no segundo tempo, na minha opinião. Você pode discordar aí à vontade. E aí o Carlinhos bateu o pênalti, enfim, mal demais, né? Rapaz, tô suando, hein? Aqui no quarto faz um calor danado, rapaz. Mas vamos lá, vamos seguir. Aí o Carlinhos bateu o pênalti mal demais e o goleiro defendeu. Aliás, uma partida hoje muito ruim do Carlinhos, né? Ficou devendo, foi muito abaixo das expectativas. Nas bolas paradas ele foi muito mal. Enfim, ficou realmente devendo, apesar dele tentar muito, ser um cara muito esforçado, um cara que luta, um cara que briga. Mas hoje realmente o Carlinhos foi bem abaixo da expectativa. Contra o Corinthians ele foi até bem, mas hoje ficou devendo. E aí o Sapinto fez algumas mudanças ali, né? Botou o Catatal e botou o Guilherme Parede. O Vinícius também não foi bem hoje no jogo, para tentar talvez colocar o Vasco ali de uma forma mais ofensiva. Tirou o Carlinhos, né? Tirou o Ribamar também, que fez uma partida bem ruim. Só que o Igor Catatal ali, em 2 jogadas conseguiu ser expulso com 10 minutos em campo, né, cara? Uma coisa meio que inacreditável. O Igor Catatal conseguiu ali, fez 2 faltas, a expulsão foi merecida, não tem o que a gente reclamar.
foram 2 faltas para cartão amarelo. 10 minutos em campo ele conseguiu essa proeza de ser expulso. Muito provavelmente aí o Sapinto vai dar um puxão de orelha e talvez o Catatal pegue até uma geladeira aí depois dessa... Enfim, não vou nem aqui criticar, porque eu acho que foi muito mais assim, excesso de vontade, né? E acabou querendo mostrar serviço, querendo impressionar o novo treinador, acabou fazendo 2 faltas ali e sendo expulso. E ali o Vasco com 1 a menos, eu falei, rapaz, agora azedou o caldo, né? Vai azedar, por mais que o Caracas não pressionasse, não chegasse, eu falei, agora vai ser difícil. O Caracas fechadinho ali atrás, o Vasco com 1 a menos não vai conseguir sair com um resultado positivo hoje não. Até que brilhou a estrela de Thiago Reis, que não jogava há muito tempo, muita gente nem lembrava mais do Thiago Reis no elenco do Vasco, mas muita gente também sempre pedia o Thiago Reis. Eu vejo aqui nos comentários do canal que muita gente perguntava, Juninho, por que o Thiago Reis não joga? O que aconteceu com o Thiago Reis? Por que não botam o Thiago Reis? E, enfim, era uma pergunta sem resposta, né? E o Ricardo Sapinto aí, talvez a grande cartada dele no jogo, né? Que pegou um jogador que não vinha muitas vezes nem sendo relacionado por outros treinadores, né? Pelo Ramon Menezes, por exemplo, ele praticamente não teve oportunidade. O Ricardo Sapinto coloca o Thiago Reis aos 40 do segundo tempo, e aos 43 ele faz o gol que dá a vitória para o Vasco da Gama. Então, uma baita de uma estrela do Ricardo Sapinto e uma estrela também do Thiago Reis, que prova aí que ele tem que ser o reserva imediato do Germancano, né? Até as características são um pouco parecidas dos dois. Óbvio que o Cano é muito, muito, muito superior ao Thiago Reis, não tem nem comparação, mas acho que o Thiago mostra aí que pode sim ser o reserva imediato dele. Então uma partida muito boa também para recuperar esse jogador que estava completamente esquecido, né? Jogador que, assim, eu particularmente já nem contava mais com o Thiago Reis. Então uma grata surpresa. O Thiago Reis entrou bem, fez ali, driblou, fez boas jogadas além do gol. Então ali nos 8, 10 minutos que ele teve ali para participar da partida, foi muito bem e conseguiu aí voltar a ser uma opção, né? Então é uma baita de uma cartada aí do Sapinto, e também essa volta do Thiago Reis acho que vai ser muito importante para a sequência do Vasco aí no campeonato. Fiquei muito feliz de verdade com esse gol do Thiago Reis. Pô, é legal demais quando a gente vê um moleque que é cria do Vasco, criado no Vasco, decidindo ainda mais uma competição sul-americana. Outra coisa que eu achei muito importante também hoje foi a atuação do Thales, né? O Thales jogou de uma forma diferente, jogou mais ali, principalmente no segundo tempo, jogou mais recuado, como se fosse um camisa 10. Ele praticamente pegou ali a função do Benítez, né, de ser o criador, distribuindo as jogadas, participou muito mais do jogo. Então uma boa partida hoje do Thales Magno também, na minha opinião. E é isso, acho que o Vasco está, enfim, começando a encontrar o seu caminho. O Vasco hoje não levou susto nenhum. Tudo bem que a gente sabe que o Caracas é um time tecnicamente muito inferior aos times do Campeonato Brasileiro, mas como eu disse, o Vasco hoje precisava de uma vitória, não importava a forma como essa vitória fosse acontecer. Acho que dá pra gente até no segundo tempo dizer que o Vasco jogou bem, não foi a atuação dos sonhos, óbvio, está muito abaixo ainda, o Vasco tem que evoluir muito ainda no decorrer da temporada, mas acho que dá pra gente começar a criar alguma esperança de o ano ser tranquilo, de talvez avançar de fases mais distantes, né, na Copa Sul-Americana, porque eu acho que do Caracas o Vasco vai passar, principalmente depois desse 1 a 0 aqui, não levou gol em casa, então acho que o Vasco vai para a Venezuela com a situação mais confortável. E a gente tem aí, o time vai mudar também, né? Quando tiver o Germancano e o Benítez à disposição, o time fica com um nível superior. Tem aí o Léo Matos para estrear, que deve assumir essa vaga na lateral direita. Tem o atacante colombiano aí também, que a gente vai falar no vídeo de amanhã, que chegou, foi apresentado hoje. Enfim, eu acho que renova no Vascaíno essa chama de esperança de dias melhores. E é isso, quero saber aí a sua opinião sobre essa partida de hoje. Fica à vontade aí para comentar, seu comentário é muito importante. Deixa aí aquele like e para encerrar, vamos brindar mais uma vez, né? Tamo junto. Que saudade que eu tava de uma vitória do Vasco. Valeu, saudações vascaínas. Até a próxima, até a próxima, até a próxima. Fui.